Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, nona rodada. Galera, quarta-feira, nona rodada. E tivemos a abertura dessa nona rodada com um jogo no horário bem atípico para as quartas-feiras, e um jogo que é sempre muito complicado de você assistir pela TV, é sempre muito complicado. A gente está falando do jogo do Atlético Paranaense e Botafogo, que eu disse que o time do Botafogo era enjoado para qualquer um. O time do Botafogo, para ganhar do time do Botafogo, tem que suar, filho. O problema é que o Botafogo também não consegue ganhar. Resultado: empate, 1-1. Ruim pra cacete pros dois. Muito ruim pros dois. Horrível. Só empatar não dá. Se você empatar todas as rodadas, você vai ser rebaixado. Atlético Paranaense e Botafogo tem que começar a ganhar. O sinal amarelo já acendeu para os dois. Para o Atlético Paranaense piora um pouco, porque o Atlético Paranaense falta algumas coisas que o Botafogo já tem. O Botafogo tem conjunto, tem um formato já definido. O Atlético Paranaense parece que está meio perdido, tá meio voadão, vai muito no que os jogadores estão conseguindo fazer. Parece que o Atlético Paranaense vai muito sabe aquela memória afetiva? Parece isso. A memória de alguns jogadores de como o Atlético Paranaense jogava ainda está embutido em muitos jogadores, e eles vão assim, porque na boa, apesar do primeiro tempo ter sido do Atlético Paranaense, mas falta. É desse jogo que a gente vai falar. Senão eu nem peço mais nada aqui, acabo falando tudo que eu tenho que falar. Então vamos lá, galera. Peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, que está preocupado e tem que estar preocupado. Tem que estar. E você, meu amigo torcedor do Botafogo, que também tem que começar a ficar preocupado, apesar do Botafogo não vir fazendo partidas ruins. Muitas das vezes o Botafogo vem até fazendo partidas melhores que seu adversário, porém, parece que os 5 minutos finais do segundo tempo é um pesadelo pro Botafogo. Todo jogo o Botafogo toma gol no final. E esse jogo quase que perde, quase que toma 2. A sorte é que o Nicão isolou a bola, senão o Botafogo tinha perdido no finalzinho. Então eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 54512. Diz lá o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Placar do jogo 1-1. Vou dar até uma olhadinha aqui, pegar aqui rápido, só para olhar aqui. Vamos lá. Estatística do jogo: 17 chutes do Atlético Paranaense, 12 do Botafogo. Agora olha um detalhe. O Atlético Paranaense chutou 17. A maioria dos chutes do Atlético Paranaense foram de fora da área. Desses 17, 3 em direção ao gol. Porra, isso aí é um problema técnico. O Atlético Paranaense não está treinando? Não treina chute? O time está nervoso, está tenso? Pode ser. Agora eu vou te falar uma coisa, meu amigo torcedor do Furacão e do Botafogo. Mas eu acho que não existe. Quer dizer, lógico que deve existir. Óbvio que tem campeonatos com nível técnico muito ruins, muito fraco aí pelo planeta. Mas eu vou te falar dos campeonatos de um nível regular, das grandes seleções,
eu vou te falar, o futebol brasileiro deve ser um dos campeonatos que mais se desperdiça ataque no planeta. Cara, o que o futebol brasileiro desperdiça de ataque por passe errado e passe bobo, passe de metros. Cara, Atlético Paranaense e Botafogo, o que erraram de passe. E depois eu fui ver um outro jogo, não é só Atlético Paranaense, não, tô falando do futebol brasileiro. Tava dando um jogo Fortaleza Sport, arrego. Fortaleza Sport é outro que os caras estavam errando passe de 30 centímetros, parceiro. Porra, assim fica difícil. O time corre, tenta construir, porra, mas não consegue porque rapaz, é técnico. Quando falam que o nível técnico há um tempo atrás era muito mais alto do que hoje, muitos reclamam, muitos torcedores falam que não é, muitos jogadores falam que não é, mas é. Eu não estou falando de velocidade de jogo, eu estou falando de nível técnico. O nível técnico era maior. Era maior. Eu vou te dizer mais, meu amigo torcedor do Furacão e meu amigo torcedor do Botafogo. Alguns jogadores hoje não passavam em nenhuma peneira há 30 anos atrás. Alguns jogadores profissionais hoje não passavam nas peneiras pela falta de qualidade técnica que muitos jogadores de Série A têm. Cara, coisa primária, parceiro. Primária. Passe. Tem jogador que tem dificuldade de gerar o corpo para dar um passe, porra. Assim fica complicado, né, meu parceiro? Assim realmente fica muito complicado. Mas o Atlético Paranaense conseguiu 3 chutes. E o Botafogo, 5. O Botafogo deu 12, 5, quase 50% dos chutes do Botafogo foram em direção ao gol. E eu vou te falar, meu amigo torcedor do Furacão, o Botafogo assustou mais. O Botafogo assustou mais. Primeiro tempo, nem tanto, mas no segundo, o Botafogo assustou mais. Aí você pega a posse de bola. O Atlético Paranaense teve posse de bola. Muito por causa do primeiro tempo. Que no segundo tempo ficou mais equilibrado. No primeiro tempo, foi praticamente ataque contra a defesa. O Botafogo ficou todo atrás, saiu muito pouco. O Honda, que não jogou, faz muita falta. Ele não tem mais velocidade, não tem mais aquele dinamismo, mas o toque de bola dele tem qualidade. O jogador de Marfim, acho que é Canu, acho que é isso. Ele também não tem mais velocidade, mas ele também tem um toque apurado. Vou até dar uma olhada aqui para não estar falando o nome do cara errado, que é, porra, chato pra cacete. Calu. É que tem o zagueiro, né? Tem o zagueiro do Botafogo que chamam de Canu. É Calu, né? Calu. Todo mundo entendeu o que é. E o Botafogo ficou ali atrás se defendendo. O Botafogo se defende bem. Quem viu o meu pré-jogo, eu disse. O Botafogo é um time chato, enjoado, que está bem armado. Não é um time defensivo, mas joga defensivamente. O esquema que muitas vezes o Paulo Autuori está fazendo, que está fazendo um grande trabalho, o Paulo Autuori, diga-se de passagem, o esquema dele tanto pode ser defensivo quanto ofensivo. Depende das peças que ele coloca e como ele posiciona o time. Então, no mesmo esquema, ele pode fazer o time ficar defensivo ou ofensivo. Isso é importante. E ele se defendeu, ficou todo atrás. Só deu Atlético, porém, o Botafogo dava umas estocadas. O Botafogo tentava dar aquelas estocadas mais certeiras. Eram estocadas certeiras. O tanto que o Botafogo fez um gol. O Nazário fez o gol. Foi anulado? Foi anulado. Bem anulado? Bem anulado, porque o jogador estava impedido.
Estava impedido. Mas o Botafogo fez o gol. Por questões de centímetros ali, não terminava o jogo. Botafogo 1-0 no primeiro tempo. O Atlético Paranaense coloca a velocidade, tenta colocar aquela pressão de 2018, aquela pressão que tinha o Atlético Paranaense de 2018, só que não é os mesmos jogadores. Fica nítido para mim, meu amigo torcedor do Furacão, a falta de qualidade técnica do time do Atlético Paranaense. Falta técnica. E eu tô vendo, e eu vou ser bem sincero, meu amigo do Furacão, arrume um treinador. Ah, mas o cara é muito bom, é isso e aquilo. Amigo, eu quero o bem do Furacão. Arruma um treinador. Avisa, quem avisa, amigo é. E eu gosto do Furacão. Meus amigos torcedores do Furacão, que estão no nosso WhatsApp, que acompanham aqui o canal, sabem que eu gosto do Furacão. Senão, irmão, o bagulho vai ficar estreito. Até porque o treinador, ele não tem bagagem para aturar a pressão que vai ter. O Atlético Paranaense Deixa eu ver aqui, rapaz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense está uma posição na frente do Curitiba. A sorte do Atlético Paranaense é que o seu arquirrival perdeu. Estava ganhando e tomou a virada e perdeu. O Curitiba. Mas o Grêmio vai jogar, o Bragantino vai jogar, o Atlético Goianiense vai jogar. O Goiás ganhou, eu acho que foi para 8 pontos, se eu não estiver enganado. Eu acho que essa tabela aqui, eu acho que tá errada. Eu tô olhando a tabela aqui, mas eu acho que tá errada porque o Goiás já jogou e tá com 8 pontos. Eu acho que ele passou. Eu acho que ele passou o Curitiba, se eu não estiver enganado. Eu acho que ele passou o Curitiba. Essa tabela aqui não tá muito atualizada, não. Eu acho que a tabela que eu tô olhando aqui, ela tá furada. Mas a sorte é essa. A sorte é que na verdade a pontuação do Goiás acho que está errada. Porque o Goiás está com 8 pontos. O Atlético Goianiense cai. Eu acho que o Curitiba entra na zona de rebaixamento. Ou o Goiás fica na frente do Bragantino momentaneamente. Porém, tanto Atlético Paranaense, isso é que importa. Atlético Paranaense e Botafogo estão muito próximos da zona do rebaixamento. Então vamos lá. O nível técnico do time do Atlético Paranaense é baixo. É baixo. E o treinador não tem a bagagem para aturar uma pressão. O time do Atlético Paranaense não é mais um time que subiu ontem e sabe como é que se vira na zona de rebaixamento. Não sabe. O Atlético Paranaense é um time gigante, igual o Botafogo, que quando entra na zona de rebaixamento, para sair é uma merda. Abram o olho. Abram o olho. E outro detalhe, não vai adiantar botar qualquer outro treinador se não der peça pros caras. Tá faltando qualidade no time do Furacão. E eu venho falando isso desde o campeonato regional. Vocês, meus amigos torcedores do Furacão, são testemunhas disso. Falta qualidade. Então o Atlético Paranaense no primeiro tempo foi para cima, tentou, lutou, correu, botou muita velocidade e a impressão que eu tinha era que o Botafogo estava armando o bote. Estava armando o bote. Propositalmente o Botafogo deu campo ao Atlético Paranaense, para o Atlético Paranaense correr, se desgastar,
para no segundo tempo, quando o Atlético Paranaense estiver cansado, o Botafogo aumentar suas linhas. E foi isso que aconteceu. O Atlético Paranaense caiu na armadilha do Botafogo. Botou pressão, correu, só que não dá para correr da maneira que o Atlético Paranaense quer correr, desordenadamente, errando passe pra cacete em criações de jogada. Você deixa o jogador morto e desanimado, que ele vem tentando, vira a bola para lá, vira a bola para cá, aquele último passe nunca sai, aí começa a ficar nervoso, começa a chutar de fora da área de qualquer maneira. Não é um cone que está debaixo do gol, o Botafogo tem goleiro. Então o Atlético Paranaense foi, tentou, lutou, correu, batalhou, mas quem teve o gol anulado foi o Botafogo. Então, no primeiro tempo, as propostas de jogo eram o Atlético Paranaense atacar e o Botafogo se defender. O Botafogo foi mais feliz, se defendeu bem, não jogou, muito pouco. Teve muito poucas saídas, mas teve um ou outro ali, uma, duasinhas, pouquinho, mas teve o gol. Ou seja, foi certeiro no lance. E terminou 0-0. O Atlético Paranaense melhor? O Atlético Paranaense melhor. Anima, atacou mais, posse de bola, propôs jogo, o Botafogo fechadinho, lá fazendo um jogo feio, pá, tentando sair numa bolinha, e mesmo assim não conseguia sair. O Atlético Paranaense massacrando, marcando a saída de bola, fazendo tudo que se pede. O Atlético Paranaense no primeiro tempo fez tudo que se pedia. Por que não dá certo? Porque tá faltando qualidade. Aí eu vou te falar. Bom, você vai me falar, pô, Magalhães, mas o Fabinho não é ruim. Não, o Fabinho não é ruim, é bom jogador. O Nicão a gente conhece, ele perdeu o pênalti, mas também não é ruim assim. Pô, o centroavante, o Missoli, pô, é um bom jogador. Mas vamos lá. Aonde é o cérebro do time? Cérebro de time é meio campo, parceiro. Eu tô falando isso há muito tempo, é meio campo. O Lúcio estava jogando quase lá na frente, colado com o centroavante. Não estava funcionando, porque ele tinha que sair jogando. O Cittadini, vou falar de novo, é bom jogador, mas ele nunca vai ser o carregador que vai levar o time. Ele é no máximo um amigo do cara. Não estou desmerecendo, mas ele é máximo um amigo do cara. Não teve o Wellington, que deixaram ele de fora, que, pelo que chegou aqui no Rio, ofereceram o Wellington em troca do Camacho no Corinthians. Ou seja, não querem mais o Wellington, que a torcida do Atlético Paranaense ama, que eu sei que ama. Eu não sou fã do futebol do Wellington, eu não estou falando pessoal, e eu não estou fazendo acusações e querendo colocar o cara no canto, igual o pessoal da Fox fez. Aquele Flavinho é um imbecil, é um idiota, querendo deixar o cara numa sinuca de bico. Isso é sacanagem. Aquele é um merda. Desculpa o termo, aquele Flavinho da Fox é um merda. Porra, o que ele estava tentando fazer com o garoto, com o garoto não, que ele não é mais garoto, mas é sacanagem. Ele fez uma brincadeira com o Corinthians, porra, que todo mundo faz, pode ter sido mal, pegou mal. Agora estavam tentando levar o cara, pelo menos esse Flavinho, para um tom de, porra, você porra, não pediu desculpa, você parece que não tá pedindo desculpa. Porra, o Wellington todo mundo sabe, foi um cara humilde, é de São Paulo, de uma área humilde, ralou, batalhou, conquistou a coisa. Porra, não pode nunca falar que o Wellington é preconceituoso, é raça. Porra, o Mano, que falou do Wellington, disse, eu acho seu futebol fraco, direito do Mano, até aí sem problema nenhum. O que o Mano falou também, pô, ele fez uma brincadeira com o Corinthians, a torcida do Corinthians não quer ele, isso atrapalha. Também concordo que atrapalha. Agora, o estranho é um jogador que é ídolo do time, como é o Wellington, né? Teve títulos, sendo trocado, sendo moeda de troca
pelo Camacho. Eu, particularmente, eu digo que o Atlético Paranaense precisa de um volante de mais qualidade. Eu digo isso. Mas tô achando estranho. Eu tô achando estranho. E hoje jogou ali o Eric. Bom, também não acrescentou, na minha visão, não acrescentou muita coisa. Tá? Não acrescentou muita coisa. Teve, eu acho que foi o Eric que deu passe no gol do Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Ele deu um passe maneiro, pá, coisa e tal. Não acrescentou muito, principalmente no segundo tempo. Mas de repente, com mais jogos, né? Ele evolua. Porque no primeiro tempo, como foi ataque e defesa, ele trabalhou pouco. Quando no segundo tempo o Botafogo subiu as suas linhas e foi para dentro, o Atlético Paranaense teve muita dificuldade para marcar. A impressão que se tinha no segundo tempo é que o Atlético Paranaense morreu fisicamente. E o Botafogo estava descansado. Porque o Botafogo foi melhor do que o Atlético Paranaense no segundo tempo. Criou diversas oportunidades. Se não é o Santos, o Atlético Paranaense tinha perdido. O Nazário perdeu um gol cara a cara. Que o Santos pegou, fora outras bolas que o time do Botafogo chutou, que o Santos fez intervenção. Então o Botafogo subiu as suas linhas, era um time que estava mais lento, que fez umas mudanças, o Botafogo melhorou muito com as mudanças do Autuori, o Botafogo melhorou muito, e as mudanças que o treinador do Atlético Paranaense fez, o Atlético Paranaense piorou, e o Botafogo foi para dentro, pressionou, apertou, amassou o Atlético Paranaense, não conseguia sair de trás até que o Botafogo faz o seu gol. Tem um pênalti que foi pênalti do jogador. Deu um bico mesmo, foi pênalti, na minha visão. Não sei se vai ter alguém que vai falar que não foi pênalti. E o Vitor Luiz fez o gol. Merecido, que naquele momento o Botafogo era bem melhor. E o Botafogo já tinha perdido oportunidade. Com o Nazário, que fez o gol no primeiro tempo, que estava impedido, perdeu um gol. Perdeu um gol não, o goleiro pegou. Uma grande defesa do Santos, porra de seleção. E o Botafogo fez o gol e continuou melhor. Continuou melhor. Só que o Botafogo teve aquela decisão de ir voltando, não ficar com a bola. Qual é o erro do Botafogo? Não ficar com a bola. Quando você faz o gol, recua e dá a bola para o adversário, você está sempre correndo o risco de tomar o gol. Esse foi o erro. Se o Botafogo fica com a bola, tenta trabalhar a bola, ele ia ganhar mais tempo. E como a bola estava com o Botafogo, ele não ia sofrer o gol. Mas não. A maldita forma de vou voltar para trás, vou dar a bola para o adversário. Vou ficar marcando. No primeiro tempo funcionou muito bem. Mas no segundo não funcionou. Numa grande jogada, acho que foi até o Eric que fez o lançamento, o Giovânio entrou muito bem, como teve um outro rapaz que entrou também muito bem. Deixa eu ver aqui o nome dele, deixa eu dar uma olhada aqui. Entrou no segundo tempo, deixa eu ver. No primeiro tempo entrou o Luan, entrou muito bem no Juan, no Botafogo entrou muito bem. E Ravanelli, entrou muito bem o Ravanelli e o Giovânio. Fizeram a jogada bonita, lançamento de um lado para o outro, escorou 1-1. Estava jogando bem o Atlético Paranaense? Não, só estava na raça, mas conseguiu empatar. E 2 minutos depois teve o pênalti, que muitos torcedores vão falar que não foi pênalti, outros vão falar que foi pênalti, um critério de interpretação. A impressão que eu tive é que ele acabou fazendo quase que uma alavanca na bola com o braço, minha opinião, ele fez uma alavanca com o braço. Se tivesse só batido, eu não sei se seria pênalti, mas é que conforme ele estava virando o corpo, ele acabou fazendo uma alavanca com o braço. Então, o juiz deu pênalti. Acredito que tenha sido. Só que o Nicão, jogador, todo mundo gosta do Atlético Paranaense, isolou a bola. E terminou o jogo 1-1. Cara, justo o placar? Cara, foi justo, porque para mim o Botafogo jogou melhor no primeiro tempo e o Atlético Paranaense jogou melhor no primeiro tempo. Segundo tempo do Botafogo, primeiro tempo do Atlético Paranaense. Porém, para mim, o segundo tempo do Botafogo
foi melhor do que o primeiro tempo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, para mim, correu muito, batalhou muito, marcou muito lá, mas definição, quem fez foi o Botafogo. Só que o resultado foi horrível para os dois. Tem que melhorar muito. Melhorar muito. Abrem o olho. Furacão e Botafogo. A água está subindo. Não faltam 38 rodadas. Agora vai ficar faltando 29. Abram o olho. O Botafogo ainda está jogando legal. O Atlético Paranaense não. Deu uma melhorada. Uns vão falar, o jogo contra o Vasco, o Atlético Paranaense já melhorou. Deu uma melhorada sim. Hoje, o primeiro tempo, deu uma melhorada? Deu. Mas se não tiver meio de campo, esquece. Esquece. Não vai dar. Precisa de meio campo. Eu vou ser sincero. O meio-campo do Botafogo é muito melhor do que o meio-campo do Atlético Paranaense. O meio-campo do Botafogo, com o Foster, o Caio Alexandre, e quando tem o Honda, é muito melhor do que o do Botafogo, do que o do Atlético Paranaense. Mesmo que tenha ali o Wellington, Cittadini e Marquinhos Gabriel, o do Botafogo é melhor, na minha visão. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto, tchau.